O Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele não é exatamente claro. Não, é difícil pra caramba. No jeito que ele fala as coisas que estão acontecendo ali. É muito difícil. Até porque, bom, se a gente tá falando de... Se João escreveu a parada na época que ele escreveu pra olhar pro agora, sim, eu fico imaginando se ele tinha capacidade cognitiva de vislumbrar... Até de entender, né? De entender. Exato. Tipo, imagina o cara entender que, pô, tem a vida que a gente vive hoje. Não, muito difícil. Muito difícil, cara. Muito difícil. Ele vai... Tem que ser revelado pra ele de uma forma simbólica e tudo mais. Não, né? lógico. Então aí o problema é que a gente vai ler hoje e é simbólico. Quer ver uma adaptação que a galera faz? Tem um trecho no Apocalipse que vem um cometa chamado Absinto e ele bate na Terra, o tamanho da montanha, imagina o caos que vai gerar. Faz um rombo no poço do abismo e aí libera o príncipe do abismo, que é um ser que a Bíblia chama de Apolion ou Abaddon, e junto com ele vem o que João falou, que são seres com asas, como de gafanhoto, cabelo como se fosse de mulher, ferrão de escorpião, e eles vão aferroar as pessoas e a pessoa vai sentir tanta dor que ela vai pedir pra morrer, mas não vai conseguir morrer, vai ter alguma coisa que vai atrapalhar o cara de morrer. Será que é inteligência artificial fazendo o cara virando imortal? Não sei. Essa ideia da imortalidade também é interessante, vou deixar na gavetinha se você quiser entrar nisso. Aí o que acontece? O que a galera diz? Pô, você imagina um mundo de uma nuvem de gafanhoto vindo, aí os caras, é helicóptero. Será que não era helicóptero que ele viu? Que o negócio... Ele falou, meu irmão, pô, aquela hélicezinha de trás é o ferrão, né? O negócio rodando, barulho. Às vezes é isso também, cara. É muito difícil de tu adaptar a parada, né? Muito complicado. Como é que é esse lance da imortalidade aí, cara? Então, cara, aí já é outra zebra. O Vale do Silício, aí a gente tem que fazer uma simulação aqui. Imagina, cara, você ter tanto dinheiro que nem se você quiser, você não consegue gastar tudo. É uma galera do Vale do Silício. Imagina tu poder estar em qualquer lugar do mundo que você quiser, você ter um iate gigantesco. Pô, a vida é boa pra caramba, né? Cara, você não quer que a vida acabe. Quem quer que a vida acabe quer estar ferrado, né? Por isso que o pessoal diz que o Apocalipse eram pessoas pobres que a vida já era horrível e fala, pô, acaba logo o mundão aí, já tá só sofrimento. O ricão não quer isso. O ricão quer curtir. Então, pô, o cara já tem poder pra caramba, dinheiro infinito, o que ele pensa? Quero ficar garotão pra sempre, né? Né? Eu quero. O que adianta ter toda essa grana aqui? Não poder curtir, e o meu né? Pau não sobe. Então, não poder aproveitar, né? Então, cara, já há muitos anos, tem uma galera no Vale do Silício pesquisando tecnologias de extensão da vida. Prolongar a vida. E tá tem pensando um cara nele, maluco né? aí que tá entrando, deve estar ligado nesse cara, um bilionário aí, que a vida dele é... ele botou sangue do filho e tal. Isso, faz uma porrada de coisa, um monte de tratamento o dia inteiro fazendo tratamento pra ficar jovem. Sim. Mas aí é doido, porque assim, ele não tá vivendo, ele tá só... tá meio vampiro ali, ele tá fazendo só tratamento, o dia dele é se tratar. Chatão, pô, melhor viver logo, pô. E aí tá parecendo um bonecão de porcelana também, né? Tá meio bonecão, né? Bonecão de Olinda. Mas o que tu tava falando? Então, a Google, cara, criou uma empresa chamada CALICO, Calico, California Life Company, só para pesquisar a imortalidade. O Peter Thiel, que é foi o cara... Peter Thiel é um cara que eu sugiro todo mundo estudar esse cara. Esse cara é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele chegou pro Trump e falou, Trump, eu te apoio, mas com uma condição. Trump falou, qual? Eu que vou escolher o vice-presidente. Ele escolheu o J.D. Vance. J.D. Vance é um filhotinho dele. Ele que fez o J.D. Vance virar cristão também. Então, cara, Peter Thiel tá gastando bilhões para investir nesse negócio de entender o que é a morte e superar a morte. O trabalho é em cima de você entender no DNA o que acontece, né? Eu não sou biólogo não, mas vou dar uns pitacos aqui que se eu falar bobagem a galera depois me ajuda aí. Eu queria ser médico, né? Então aprendi um pouquinho. Sou médico das almas hoje, né? Olha! Somebody. Minha filha, quando era pequena, falou, pai, você tá fazendo doutorado para virar doutor médico? Aí eu falei, não, filho, eu vou virar doutor em linguística. Aí ela, doutor de linguiça? Mas não é doutor médico, não? Poxa, que pena. Aí eu fiquei tristão. Falei, pô, minha filha só vai ter orgulho do pai se virar médico. Eu falei, acho que vou ter que virar médico. Putz. Agora, pergunta de novo, agora que ela tem 16. Não, agora ela acha maneiro. Cara, as nossas células, elas ficam se multiplicando constantemente.
dizem que entre 7 e 10 anos, todas as células do nosso corpo mudaram. A gente não tem mais as células que a gente tinha de 10 anos atrás. Isso é o barco de Teseu, né? Cara, tá ligadaço, hein? Eu estudei isso no mestrado de filosofia na área de lógica e metafísica, o paradoxo do navio de Teseu. Isso, navio Porque de o Teseu. navio vai pra guerra, você tem que trocar as ripas de madeira. Chega um momento que não tem mais nenhuma ripa original. Este ainda é o navio de Teseu ou não? E se tu montar um navio novo com as madeiras, com os pedaços que você tirou Largou. do navio de Teseu? Esse é o navio do Teseu? 2 navios de Teseu? Sim, Qual que é? Não sei. Cara, esse debate é interessante, parece tosco. Abri uma gavetinha aqui. Porque isso é papo de filosofia analítica e de lógica. Filosofia analítica é filosofia da linguagem. É em cima disso que a inteligência artificial é construída. Você tem que imaginar o que é o raciocínio, o que é a consciência, o que é o pensamento. Então, para isso você tem que ter, para você programar isso, você tem que ter os conceitos que fundamentam o pensamento, né? A lógica, na filosofia, o que é? A arte do bem pensar. Você pensar certo. O seu pensamento não ser inconsistente. O seu pensamento não ser incoerente. Então, para você criar um código de programação e comandos para a máquina, você tem que trabalhar em cima disso tudo. Mas o mais legal é que, nesses princípios, você tem a lei o princípio da identidade, que é A igual a A, que é eu, sou eu mesmo, 2 é igual a 2, B é igual a B, a coisa é idêntica a ela mesma. Você tem o princípio da não contradição, que ou você é X ou você não é X. Tipo assim, ou você é alto ou você é baixo. E tem o outro que é o da não contradição. Você não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Parece palhaçada isso, mas, Aristóteles já estava tratando disso no livro dele, da Lógica, 300 anos antes de Cristo. E toda a lógica por trás da inteligência artificial, não só da inteligência artificial, do computador. Para você criar o computador, a galera teve que resolver essas questões, né? A ideia de computabilidade, a ideia de decidibilidade, né? O Alan Turing resolveu isso tudo. É todo um trabalho filosófico. Isso que é interessante. O computador vem de uma discussão filosófica, né? O que é computável? O que é decidível? Os trabalhos seminais de filosofia analítica do Alan Turing, que é o pai do computador, a máquina de Turing, foram todos publicados numa revista acadêmica de filosofia analítica, que é a revista Mind. Então, assim, eu dava aula de filosofia explicando pra galera, filosofia é o seguinte, meu irmão, você sabia que foi um filósofo que criou o computador? Aí o cara, não é possível falar. Eu contava essa história toda, né? Então, o cálculo lambda, que deu origem à máquina de Turing, o cálculo lambda é do orientador de doutorado do Alan Turing, que é o Lorenzo Church. Esse aí era... E ele era cristão, era presbiteriano. Adequado. Ele criou o cálculo lambda, que é tipo assim, o princípio da computabilidade. Você insere um dado, o dado é computado e emite uma resposta. Por exemplo, o cálculo é mais 2. Aí você insere 2, vai sair 4. Então você insere um dado, ele computa e sai. A máquina de Turing é isso. Você tem uma máquina igual a máquina de refrigerante, né? Eu quero o refrigerante que está aqui, é esse refrigerante. Aí quando você aperta o botão, ele vê a linha e a altura. Linha 5... coluna 4. Então você entrou apertou o botão, ele emite uma resposta. Isso é a máquina de Turing. Aí depois vem a tabela ASCII com 01, 01, 01, o boot, que são histórias maravilhosas. É tudo uma concepção filosófica. Então os caras falam, filosofia não serve pra nada. Poxa. Meu irmão, se não tivesse isso, não tinha computador, não tinha smartphone, não tinha teu celular aí. Não tinha inteligência artificial, meu amigo. Então esse papo é legal pra caramba. Voltando pra imortalidade, o que esses caras estão pesquisando? A célula... puxei bonito agora, meu irmão. Aí gastei uma energia. Não, mas relaxa que eu tava aqui. Se tu não manda aí, tu tava falando que as células vão se dividir. As células vai se... eu puxei aqui. Por isso que, um detalhe aqui, outra gaveta. Inteligência artificial exige energia pra caramba. Por isso que a gente tá vivendo uma revolução energética, porque esses data centers aí eles vão chupar tanta energia que vai dar apagão em cidade, vai ser uma confusão. E aí... escutem o que eu vou falar, não é profecia, é um plano que vem desde o ano 1938, a substituição do dinheiro por crédito de energia. Essa era a base do movimento tecnocrático que era liderado no Canadá por um cara chamado Joshua Norman Hadelman. Joshua Norman Hadelman foi preso por causa disso, porque ele queria substituir os políticos por técnicos e todo mundo receber uma cota mensal de energia e só poder usar aquilo. Você fala, Daniel, como é que vai substituir dinheiro por energia? Cara, eu quero comer um hambúrguer.
quanto de energia foi gasto para produzir esse hambúrguer? X é energia. Você vai usar o teu crédito para comprar. O carro, meu irmão, ninguém vai conseguir ter carro. Vai ter que exige muita energia. Então, esse cara foi preso no Canadá em 1940, saiu da prisão e ele saiu do movimento tecnocrático, que é Technocracy Inc., e foi pro Partido do Crédito Social. Tá. Crédito Social parado dos anos 30. Que surge, eu não esqueci não, tá? Onde a gente estava, nas células que multiplicam. Isso surgiu por causa da crise de 29. Quando teve a crise de 29, todo mundo quebrou, aí virou a Grande Depressão dos anos 30, os caras falaram, tem que pensar outro modelo. Aí eles desenvolveram esse negócio de substituir o capitalismo por um governo tecnocrático, onde só os engenheiros e técnicos iam governar e não os políticos. Então não é democracia. Você não vai mais votar em ninguém. Eles vão escolher entre eles quem é o melhor técnico. Entendi. Joshua Hadelman tem uma filha chamada May Hadelman, que casa com um cara chamado Errol Musk, que tem um filho chamado Elon Musk. O que o Elon Musk está fazendo é que o avô dele materno estava fazendo no Canadá. E foi preso por causa disso. Caralho, moleque. Tudo que ele tá fazendo é isso, tá? Os sinais estão aí, família. Aí. Só não vê quem não quer. Mas isso é doideira, não sabia disso não. O avô dele era racista, nazista, e se mudou do Canadá e foi morar na África do Sul porque ele achava o apartheid maneiro. E aí você lembra Elon Musk fazendo aquele gesto que ele fez. Galera, isso aí é palhaçada. Quem conhece essa história fica com um pezinho atrás. Porque o avô dele achava maneiro essas paradas. Entendi. Mas e as células que se multiplicam? As células vão se multiplicando. Aí, cada vez que multiplica, ela perde um pouquinho. O DNA vai degradando um pouco, né? Tem o lance dos telômeros, que vão ficando mais curtos. Né? Telo é o fim, né? Mero é parte. Mereologia, aí que é difícil a gente concluir a conversa. Mas vai. Quando eu estudei no mestrado de Lógica, na Federal do Rio de Janeiro, eu não concluí esse mestrado. A gente estava estudando não só o paradoxo de Teseu, na verdade, o paradoxo do navio de Teseu é um exemplo de mereologia. Meros é parte em grego. Mereologia é como as partes compõem o todo. Não são as ripas de madeira do navio de Teseu? Então, meros é parte, telo é fim. Telômero é a parte final do DNA que eles achavam que não servia para nada. Que eles deram o nome de junk DNA, DNA lixo. Só que os caras descobriram que essa parte, que aparentemente não servia para nada, na realidade é a parte relacionada ao envelhecimento. Quando o telômero vai diminuindo e degradando, a pessoa envelhece. As células da pele, do coração, elas vão se multiplicando, o telômero vai diminuindo, ela vai ficando envelhecida, vai ficando enfraquecida. Então, se algum tipo de terapia genética conseguir reverter essa degradação do telômero, em tese... Pausar, você não envelheceria. Aí, existem os exemplos na natureza de seres, teoricamente, imortais. Eles são imortais por velhice, né? Tem a planária, por exemplo. Planária você corta no meio e vira duas. Loucura, né? A gente tem essa que é uma das mais estranhas. A água-viva Turnitopsis dorne é o nome científico, mas o apelido dela é água-viva Benjamin Button. Já ouviu falar nessa? Benjamin Button. Já ouviu falar? Eu tô ligado no Benjamin Button, mas eu não conhecia esse apelido dela. Pra mim era Turnitopsis dorne é o nome científico. Aí eu lembrei do meu pai, né? Meu pai falou, vi um filme muito maneiro, cara. O maluco nasce velho, vai ficando mais novo. Aí eu falei, qual que é o nome do filme? Ele, Joaquim Butão. Falei, que Joaquim Butão? Não, que o cara fazia negócio de botão, é essa aí. Cara, essa água-viva, ela nasce, aí ela pode envelhecer ao contrário. Ela reverte. Quando ela tá ficando velha, ela volta a ser um bebezinho. E ela envelhece de novo, aí volta a ser um bebezinho, envelhece. Os caras estão estudando isso para achar a solução. Aí... Sofrer para sempre, né? O pior de tudo não, o mais estranho de tudo. A mulher das células imortais. Henrietta Lacks. Tem até série na Netflix. Henrietta Lacks. Ouviu falar, tem que chamar os caras mais cascudos aí, pô. Tem. Né? Tem. Parada antiga. Henrietta Lacks, cara, foi uma americana afrodescendente. Os avós eram escravos. Que ela teve um câncer. E ela foi fazer um tratamento. Quando pegaram os exames dela, eles viram que as células dela não morriam. Porque as células envelhecem e morrem também. As células dela em cultura ali não morriam. E aí, eu fico me imaginando... Ela morreu do câncer. Eu fico imaginando, cara, se essa mulher não tivesse morrido do câncer, acho que ela não tinha morrido. Porque as células dela não envelhecem. Não tem esse negócio do telômero. Hoje existem mais de 2 toneladas de células HeLa.
He de Henrietta e LA de Lax. Células HeLa ajudaram a criar a vacina para poliomielite, para solucionar vários problemas de saúde. As células são estudadas até hoje, as células da Henrietta, e ninguém entende até hoje por que a célula não envelhece. Talvez ali a gente tenha também um caminho para achar essa solução para a imortalidade. Pô, então, tu queria ser imortal, cara? Cara, ó, vou te falar, eu quero ser imortal, mas com Jesus, né? Não fazendo essas paranoia que esses caras fazem aí, nessas promessas aí de meio somebody, né? Eu creio que eu vou acabar sendo imortal de uma forma ou de outra. Ó, na carne. Acho que se eu ficasse garotão aí na flor da idade, ia ser maneiro pra caramba, né? Sim, né? Se mantiver assim, já tá bom também, né? Tá bom, não para de envelhecer, tá ótimo. Uma vez, um amigo meu da faculdade, ele falou, pô, Daniel, esse negócio de viver eternamente deve ser chato pra caramba, né? Eu falei, ó, você que tem uma vida mais ou menos, eu vejo que você gosta da tua vida. Teu pai te banca aqui pra você ficar só na faculdade, só usando entorpecentes, pra você ficar aí de palhaçada com as menininhas. Se fosse possível, você não ia ficar nessa rotininha eternamente? Pô, eu ficaria. Eu falei, então, deu o braço a torcer. Pô. É que eternamente, meu irmão, é eternamente. É que eu suponho... Vai e volta. É que eu suponho que uma vida eterna com Deus deve ser bem mais interessante do que isso daqui. Com certeza, porque imagina a quantidade de coisa que existe e a gente não faz ideia, que a gente não consegue nem compreender. E só fazendo parte de uma mente como essa que a gente consegue vislumbrar as paradas. E aí, quem sabe, o tempo passa diferente pra gente também. Também.